Ela destruiu tudo que eu amava, e mesmo assim meu coração bate por ela. Desde o início havia algo errado com aquele olhar, frio, calculista, como se ela pudesse ver através da minha alma e escolher o ponto exato onde queria cravar a lâmina. E ainda assim, eu não conseguia desviar o olhar. O nome dela era Isadora, a mulher que jurou me derrubar, a rival perfeita, a sombra que me seguia desde o colégio, que virou meu pesadelo na faculdade. E agora, meu maior desafio no mundo real. Nos reencontramos no pior momento possível. Eu estava à beira do colapso com a empresa da minha família prestes a ruir, afundada em dívidas, traições e segredos enterrados. E foi exatamente aí que ela apareceu, linda, impecável, e com um sorriso que prometia destruição. Eu vim cobrar o que me tiraram. Ela disse com a voz doce como veneno. Ela me odiava, e com razão. O passado que eu tentei enterrar voltava a cada passo que ela dava. O nome do meu pai era uma maldição para ela. E eu era apenas o herdeiro de uma dor que não era minha, mas que ela me obrigaria a carregar. Na primeira reunião ela me expôs. No segundo encontro me humilhou. No terceiro, ela me beijou. Foi um beijo rápido, frio, como se me testasse. Mas meu corpo traiu tudo que eu acreditava. Eu queria fugir. Mas algo em mim já estava preso nela. O problema é que eu não fazia ideia do quanto ela sabia. E nem do quanto eu ainda descobriria sobre a verdade. Isadora não queria só vingança. Ela queria justiça. Queria ver meu mundo ruir, tijolo por tijolo, do mesmo jeito que o dela caiu. E quanto mais ela se aproximava, mais eu entendia o que estava por trás daquele ódio. Era dor. Era amor. Era a cicatriz de algo que começou muito antes de nós dois. O passado dos nossos pais era um campo minado. Mentiras, traições, promessas não cumpridas. E ali, no meio de tudo isso, eu e ela. Dois inimigos com o mesmo destino. Mas a guerra entre a gente tinha um problema. Nós sabíamos dançar no fogo. Sabíamos provocar um ao outro com palavras cortantes. E silêncios ainda mais perigosos. Você não sabe o que é perder tudo, Rafael. Ela me disse com os olhos marejados. Eu sabia. Mas nunca ousei mostrar. E talvez seja por isso que ela me escolheu, não para amar, mas para destruir. E mesmo assim, mesmo sabendo de tudo isso, eu estava disposto a me entregar por completo. Porque por trás do ódio, por trás das ameaças, por trás dos segredos, existia algo que nenhuma guerra podia apagar. Ela era minha inimiga, mas também o amor da minha vida. Ela começou a frequentar todos os lugares onde eu estava. Reuniões de negócios, eventos sociais, até no café que eu costumava ir para fugir do caos. Cada vez que nossos olhos se encontravam, era como se uma nova batalha silenciosa fosse travada. Mas havia algo diferente agora. Não era só ódio, era algo mais profundo. Ela me desafiava e me entendia. Me machucava e me curava. Como se fosse a única capaz de arrancar minhas máscaras e me mostrar quem eu realmente era. Naquela noite chuvosa, ela invadiu meu escritório. Não bateu. Não pediu licença. Simplesmente entrou, com os olhos vermelhos, o corpo tremendo e o rosto carregando uma dor que eu nunca tinha visto nela. Eles mentiram para mim. Ela sussurrou. Foi a primeira rachadura no escudo dela. Ela descobriu que a história contada por sua mãe, sobre meu pai, sobre a ruína da família dela, não era exatamente como ela pensava. Parte era verdade, parte era invenção, e a outra parte era culpa do próprio pai dela. Ela desabou. E eu, que deveria comemorar a queda da minha inimiga, só conseguia abrir os braços. Ela chorou no meu peito. Eu senti o peso dos anos de rancor desmoronando entre nós. Mas também sabia que aquilo não apagava tudo. No dia seguinte ela desapareceu. Deixou um bilhete. Não posso confiar em você, não ainda. Foram dias sem notícias. Horas intermináveis imaginando onde ela estava, com quem estava, e se voltaria com ainda mais raiva. Ou se não voltaria nunca mais. Mas quando ela apareceu de novo,
Não estava sozinha. Veio com documentos, fotos, gravações. Ela cavou fundo, mais fundo do que eu esperava. Descobriu crimes, fraudes, verdades enterradas por décadas. E no centro de tudo, meu pai. Você tem que escolher, Rafael. Ou defende sua família, ou a verdade. A frase dela me dilacerou. Porque ela tinha razão. Eu estava entre o sangue e a justiça, entre o passado e o que poderia ser nosso futuro. Naquela noite dormimos juntos pela primeira vez. Não por paixão, mas por dor. Dois corações quebrados tentando encontrar abrigo um no outro. Ela segurou minha mão como se pedisse perdão, e eu, como se prometesse proteção. Mas eu sabia. Aquilo não era o fim do conflito. Era apenas o começo de algo muito maior. No dia seguinte, ela me contou tudo. Tinha um dossiê pronto. Ia entregar à polícia e me deu uma escolha. Ou vem comigo, ou me esquece. Ela me olhou como se já soubesse a resposta. Mas eu ainda estava dividido. Meu pai estava doente. Minha mãe, cega pela lealdade. E minha família, um castelo construído sobre mentiras. Mas ela era a única verdade que meu coração reconhecia. Naquela noite não dormi. Revirei cada palavra, cada lembrança, cada beijo, cada ferida. E então tomei minha decisão. No dia seguinte, fui ao encontro dela. Mas era tarde demais. Ela tinha desaparecido. De novo. Mas dessa vez, não por vontade própria. Ela havia sumido, sem mensagens, sem rastros, sem pistas, só silêncio. E um vazio que apertava o peito como se alguém estivesse me sufocando com as próprias mãos. A polícia dizia que era cedo para considerar desaparecimento. Mas eu sabia, ela não era de simplesmente fugir, ela enfrentava. Sempre, e dessa vez, algo a impediu. Fui até o último lugar onde a vi. O hotel. No quarto, nada. Só um lenço com uma gota de sangue. E o dossiê havia sumido. A dor virou fúria, e a fúria virou desespero. Comecei a investigar por conta própria, cada nome, cada rosto ligado ao passado dos nossos pais, e foi aí que descobri. Ela estava sendo seguida há semanas. Fotos dela em encontros comigo, gravações de nossas conversas. Tudo arquivado em um pendrive escondido no bolso falso da jaqueta que ela havia deixado comigo naquela última noite. O que estava ali era explosivo. Provas de corrupção, lavagem de dinheiro e o envolvimento direto do meu pai com a destruição da empresa do pai dela. Era mais do que segredos. Era um mapa para a ruína da minha família, mas também era a única forma de encontrá-la. Comecei a ligar os pontos. E percebi. Ela não foi levada por inimigos. Ela foi levada por aqueles que se diziam meus aliados. Gente próxima. Conselheiros, advogados, minha própria mãe. Entrei na mansão da minha família sem ser visto. Encontrei registros de chamadas, mensagens apagadas, fotos dela presas em uma pasta com a palavra risco escrita em vermelho. Ela havia sido considerada uma ameaça, e o plano era claro: silenciar. Apaguei tudo o que pude, copiei provas, e fugi. Naquela noite, recebi uma mensagem anônima. Se continuar, ela morre. O chão desapareceu sob meus pés, eles sabiam que eu tinha descoberto. Sabiam que eu não ia parar, e usaram ela para me deter. Mas fizeram a pior escolha possível. Porque quando você toca no que eu amo, você desperta o que há de mais perigoso em mim. Comecei a jogar o jogo deles, mentiras públicas, silêncios calculados, movimentos em sombras, até descobrir onde ela estava, um chalé isolado, cercado por câmeras, guardas e mentiras. Ela estava viva, mas dopada, assustada, confusa. Quando me viu, quase não me reconheceu. Sussurrou: "É você? Ou é mais um sonho?" E desmaiou nos meus braços. Foi ali que percebi. Eles não só aprenderam, eles quebraram o espírito dela. Levei-a para um lugar seguro. Tranquei todas as portas. E fiquei ao lado dela por dias esperando que voltasse a si. E quando finalmente abriu os olhos,
Ela chorou, não de dor, mas de alívio. Você veio por mim. Sempre viria, eu respondi. Mas eu sabia. Aquilo ainda não era o fim, era o começo de uma guerra, e dessa vez, nós lutaríamos juntos pela verdade, pelo que restava de nós, e pelo amor que nasceu do ódio mais puro. Os dias seguintes foram um borrão de sombras e luzes intermitentes. Ela acordava em meio a pesadelos, sussurrando nomes que eu nunca tinha ouvido antes. Nomes de homens que a interrogavam, que a ameaçavam, que riam enquanto ela chorava. Ela estava viva sim, mas quebrada. Como um cristal partido em 1000 pedaços que ninguém ousava tocar. E eu jurava a mim mesmo que faria cada um deles pagar. Com ela segura, voltei a agir. Os arquivos que ela havia conseguido, as provas, as gravações, tudo apontava para um esquema dentro do próprio governo. E mais do que isso, apontava para meu pai como o arquiteto por trás de toda a destruição da família dela. Ele sabia. Ele sempre soube. E ainda assim me deixou acreditar que ela era o problema. Minha madrasta tentou me convencer a parar. Você não entende, filho. Certas verdades são perigosas demais. Mas já era tarde. O amor que eu sentia por ela, esse amor que nasceu entre ódio e vingança, agora era minha armadura e minha espada. Ela começou a se recuperar lentamente, um passo de cada vez, até que uma noite, sentada à beira da cama, ela olhou para mim com os olhos firmes, como antes. Eu quero justiça, não vingança. Mas se for preciso, eu queimo tudo com você. Aquela frase selou tudo. A guerra estava oficialmente declarada. Começamos a expor, pedaço por pedaço. Primeiro, a imprensa independente. Depois, as redes. Até os jornais tradicionais começarem a suspeitar. Então, os ataques vieram. Tentativas de invadir nossa casa. Denúncias falsas contra mim. Ordens de prisão inventadas. Mas nós estávamos preparados. Ela não era mais a garota frágil presa em um chalé. E eu não era mais o filho obediente. Nós éramos aliados, parceiros, amantes. A mídia explodiu com a nossa história. Herdeiro do Império X se volta contra o próprio pai. Antiga rival vira cúmplice e paixão proibida. Segredos de duas famílias arruinadas por poder e paixão. O público se dividia. Uns nos odiavam. Outros nos idolatravam. Mas ninguém conseguia ignorar. E então, o julgamento. As provas estavam ali, incontestáveis. E meu pai foi chamado para depor. Ele não negou. Nenhuma palavra, apenas olhou para mim e sorriu. Você se parece comigo mais do que pensa. Essas palavras me gelaram. Mas ao meu lado ela segurou minha mão, firme, quente. E naquele toque, eu encontrei minha verdade. Eu não era ele. Nunca seria. Na semana seguinte, as condenações começaram. Políticos, empresários, juízes. O império desmoronava. E a cada queda, ela sorria um pouco mais. O medo nos olhos dela foi se dissolvendo. A força voltava. E com ela, o amor. Não aquele amor de contos de fadas, mas um amor construído na dor, no trauma, na sobrevivência, um amor que entendia que às vezes o inimigo que te destruiu é o mesmo que te ensina a reconstruir. O julgamento terminou. E com ele uma era de mentiras e manipulações também chegou ao fim. Ou, pelo menos, era o que pensamos. Meu pai foi condenado. Mas ele não caiu sozinho. Levou com ele segredos. Documentos sumiram. Testemunhas desapareceram, misteriosamente. E numa noite em que o céu parecia calmo demais, o inferno voltou. Recebemos uma carta. Sem remetente, sem assinatura. Apenas uma frase escrita com letras tortas, tremidas. Ela ainda pertence a nós. Eu a encontrei na sala, encarando o papel em silêncio. Seu rosto estava pálido, como se 1000 fantasmas tivessem entrado pela janela e se sentado ao seu lado. Ela tentou esconder, mas eu sabia. A ameaça era real. Eles não desistiram. Ela sussurrou. E eu sabia. O passado ainda não tinha terminado com a gente.
Naquela noite, dormimos com as luzes acesas e uma arma carregada embaixo do travesseiro. Na manhã seguinte, ela havia sumido. A porta da frente estava aberta, sem sinais de arrombamento, sem barulho, sem luta. Ela apenas desapareceu. Eu revirei a cidade, usei contatos, pedi favores que jurara nunca pedir. Durante dias não dormi, não comi, não respirei, até receber um envelope, entregue por uma criança na rua. Dentro dele, uma foto. Ela, amarrada, os olhos vendados, e um relógio. Marcava 48 horas. Nada mais. Nenhuma exigência. Nenhum pedido de resgate. Apenas tempo. Corri. Atravessei fronteiras. Enfrentei homens armados. Destruí o que restava da reputação da minha família. E no final, encontrei o local. Um antigo galpão, escondido nas montanhas. Entrei sozinho. Com a morte nos olhos e o coração nas mãos. Ela estava lá, fraca, machucada, mas viva. Quando me viu, sorriu, mesmo com os lábios rachados, mesmo sem forças. Você veio, eu sempre viria. Conseguimos fugir. Mas não ilesos, eu fui ferido. A bala atravessou meu ombro, ela me arrastou para fora, mesmo sangrando, mesmo tremendo. E naquele momento, no meio da floresta sob o luar, nós dois caímos no chão rindo da dor, do medo, do absurdo que era estarmos vivos. Ela deitou ao meu lado e sussurrou: "Lembra quando eu te odiava?" "Lembro. E eu também. Agora, acho que te amo. Eu sempre amei." Silêncio. Só o som do vento e dos nossos corações batendo como um. Meses depois, deixamos tudo para trás. Nova identidade. Nova cidade. Nova vida. Ninguém sabe quem somos. Mas quando caminhamos pelas ruas de mãos dadas, as pessoas notam algo diferente. Como se carregássemos 1000 vidas em nossos olhos. E carregamos. Ela era minha inimiga. Mas também o amor da minha vida. E no fim, foi com ela que eu aprendi a amar. A sobreviver. A recomeçar. Obrigado por ficar até o final. Se você gostou, se inscreva no nosso canal, deixe o seu curte e ative o sininho de notificações para eu trazer mais histórias como essa.